Olá, bem-vindo ao meu canal. Estou aqui com mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar lendo o livro de Salmos. Eu faço parte de um grupo, o grupo das Amigas com Deus, e nesse grupo foi colocado um desafio que é para a gente ler a Bíblia por completo. E começando a partir de hoje. E hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 1, Salmos 1 e Mateus 1. Como eu já estou fazendo a leitura de Gênesis, já estou gravando vídeos em Gênesis, eu não gravei o capítulo 1, né? Mas eu não vou fazer vídeo do capítulo 1 de Gênesis, não. Já fiz o de Gênesis, já estou lá no 22, eu já fiz o vídeo. E eu vou fazer o vídeo agora de Salmos 1 e depois eu vou fazer o outro vídeo de Mateus capítulo 1. E eu tenho certeza que essa palavra não vai voltar vazia, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar falando com você através dessa leitura, porque a palavra de Deus elas são sementes. E a palavra do Senhor ela diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os achará. A palavra de Deus ela é lançada. E da mesma forma como uma semente, ela tem um período ali para ela nascer, dar os frutos. A palavra de Deus é a mesma forma, ela vai ser lançada e no tempo certo, no momento certo, ela vai produzir os frutos na vida daqueles que ouvirem essa palavra. E aqui no livro de Salmos, número 1, é um capítulo pequenininho, ele só tem 6 versículos. Diz assim: o justo e o ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, bem-aventurado é o homem. Quando a palavra do Senhor está falando homem, ela está falando também de mulher, não quer dizer que é só o homem. Que não se assenta, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, não ouça o conselho dos ímpios. Ouça o conselho dos justos, daqueles que são tementes a Deus. Ele diz aqui, nem se assenta no caminho dos pecadores. Se você quer ser uma pessoa abençoada, não se assente, não ande na roda dos pecadores, dos escarnecedores, daquelas pessoas que escarnecem da palavra de Deus, daqueles que escarnecem, daqueles que servem a Deus. Se afastem dessas pessoas. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer ser uma pessoa feliz. Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, tenha prazer na lei do Senhor, medite nela de dia e de noite. Por isso que nós lá do grupo das Amigas com Deus estamos lá meditando na palavra de Deus. Estamos em Gênesis, Salmos e agora em Mateus também. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas mais sábias, nós nos tornamos pessoas mais abençoadas. Ele diz aqui no versículo de número 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui está o segredo da prosperidade. Se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores, tenha prazer na lei do Senhor. E isso serve também para o mundo virtual. Talvez você esteja perdendo o seu tempo ali assistindo vídeos
de pessoas que são escarnecedores, que escarnecem da palavra de Deus, que escarnecem do povo de Deus, que escarnecem dos servos de Deus. Se você é essa pessoa, se você gosta desses conteúdos, se afaste deles. Talvez seja por isso que você não prospera. Talvez seja por isso que as coisas não dão certo para você. Pessoas que ficam ali ouvindo o ímpio. Deixe de ouvir o ímpio e comece a ouvir aquelas pessoas que temem a Deus, que servem a Deus. Versículo 4 diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Se você quer prosperar, ande nos caminhos do Senhor. Sirva ao Senhor. Faça a vontade de Deus, que é onde você colocar as suas mãos vai ser bem-sucedida, vai ser próspera. Esse é o vídeo de hoje dos Salmos de número 1. E agora eu vou fazer o vídeo dos Salmos, ou melhor, eu já vou incluir agora nessa leitura o livro de Mateus, no capítulo de número 1. Eu vou fazer em um vídeo só, porque nós vamos estar lendo Gênesis, como eu já li o capítulo já fiz o vídeo com o capítulo de Gênesis 22 e hoje nós vamos começar do 1. Se eu for fazer essas 3 leituras, o vídeo vai ficar muito longo e talvez o meu celular não suporte, a memória dele não aguente, não suporte, né? A memória do meu celular ela é pequena. Eu tenho que fazer um vídeo e ir apagando, apagando o armazenamento, senão às vezes eu estou fazendo o vídeo e ele termina antes de eu concluir. E eu posto assim mesmo, né? Porque se eu for fazer tudo de novo, até eu apagar a memória, aí vai gastar muito tempo e a gente tem que saber administrar bem o nosso tempo, tá? Então eu vou ler aqui Mateus, capítulo de número 21, que fala sobre a genealogia de Jesus. Essa parte aqui, a principal, é só sobre a genealogia, mas conta também a história do nascimento de Jesus. Diz assim: genealogia de Jesus, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe. E a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, da qual foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Robão, Robão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama José. Esse Jacó aqui não é o Jacó lá, neto de Abraão, aqui já é um outro Jacó. Versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações.
E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Para quem é bom de conta aí, né? Eu não vou fazer essa conta agora, né? Foram 14 gerações, mais 14 mais 14. Então, imagina aí quantas gerações se passaram desde Abraão até chegar em Jesus. E de Jesus para cá, já se foram, desde quando Jesus nasceu até agora, já se foram 2026 anos. Tanto é que tem o ano depois, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, 2026 é depois de Cristo. O versículo 18 fala o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Olha só, aqui no versículo 18. Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria engravidou de Jesus por obra do Espírito Santo. E olha só, e Maria estava noiva de José. Ela iria se casar com José. Agora imagina para José não ter tido nenhum relacionamento com Maria, esperando se casar para se relacionar com ela, de repente Maria aparece grávida. Se fosse você, o que você faria numa situação dessa? Descobrir que a sua noiva está grávida e o filho não é seu. Como você se comportaria? Imagina a confusão que foi, imagina a tribulação que foi naquela época para Maria, para José, para a família de José. Imagina a vergonha que Maria passou, imagina os comentários que as pessoas faziam naquela época. A Bíblia não relata nada disso, mas com certeza as pessoas deveriam comentar, difamar. E aí no versículo 19 diz assim: então José, seu marido, aqui está falando do marido, ele não era casado ainda, mas quando era noivo já era considerado como se fosse marido, mesmo que não tivesse relações, mas já era considerado como se fosse marido. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Olha só, José era um homem justo e ele não queria defamar a noiva dele. Ou seja, ela está grávida, o filho não é meu. Então eu vou sair secretamente sem falar nada. Ele colocou no coração que ia abandonar Maria, ia deixar ela sem falar nada para ninguém. Versículo 20. E planejando ele isto, eis que em sonhos lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela, porque nela está gerada é do Espírito Santo. Olha só, Deus não é Deus de confusão. A confusão estava formada. José queria sair, queria ir embora, deixar Maria, e ele colocou no coração, mas a palavra do Senhor fala aqui que o anjo do Senhor apareceu em sonhos para José, e falando que não era para ele deixar Maria, porque o que estava gerado nela era a obra do Espírito Santo. Versículo 21. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tendo dito isto, aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu,
até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Olha só, muitas pessoas, tem algumas religiões que ensinam que Maria, ela é virgem até hoje, né? Ela casou virgem e ela teve Jesus e continuou virgem. Mas aqui na palavra de Deus está escrito: e não a conheceu. Quando a Bíblia está falando conheceu, está falando de ter relações. Até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Isso significa que após o nascimento de Jesus, após passado aquele período do resguardo, como diz lá no Nordeste, né? Aqueles 40 dias, José passou a ter uma vida normal de marido e mulher com Maria. E eles tiveram filhos e filhas além de Jesus. Está aqui falando que Jesus foi o primogênito, foi o primeiro filho. Então, Maria, ela não é virgem. É difícil de acreditar nisso, porque você cresceu a tua vida inteira acreditando que Maria até hoje é virgem, mas tem muitas pessoas que chamam a Virgem Maria. Ela foi virgem até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, ela teve uma vida de casada com José e teve filhos e filhas. E esta é a palavra de Deus para o seu coração no dia de hoje. Amanhã, com a permissão de Deus, nós vamos estar lendo o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Tá bom? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Não sei qual hora que você está assistindo esse vídeo. E que Deus possa falar com você através dessa leitura da palavra de Deus.